a notícia também, né? Léo Jardim tá prestes a renovar com o Vasco. O que vocês acham? Vou começar com o Bacurico. E aí, vai renovar? Tinha que renovar mesmo ou podia ir embora, o Bacurico? Cara, é sempre bom manter o jogador que vem dando resultado, né? O Léo Jardim, querendo ou não, vem dando resultado bastante aí nesses 2 anos que ele jogou no Vasco. Teve esse problema aí, a torcida ficou um pouco impaciente, muitos até insatisfeitos com as pedidas salariais que, na minha opinião, também foram exorbitantes, passaram um pouco do limite ali. Acredito que não está sendo renovado nesses valores, deve estar sendo renovado abaixo, mas eu acho que estava faltando também um pouquinho do jogo de cintura de quem está negociando com ele, entendeu? E eu acho que agora o Vasco tem uma pessoa para fazer isso, porque antes não tinha, se tinha não era gabaritado ao extremo, e os que tinham ali faziam aquilo, mas tinham que cuidar da pasta deles também, que não era um diretor executivo. Agora não, agora tem uma pessoa, e uma pessoa que já conhecia ele da época da França, né? Eu acredito que isso tenha ajudado bastante, e sem sombra de dúvidas, cara, trocar agora seria até certo ponto perigoso pro Vasco. Quem falar que conhece o nosso goleiro que tá na reserva aí desde o início do ano, meio que tá mentindo, cara, porque a gente não vê esse cara jogar, entendeu? Então, assim, trocar o certo pelo duvidoso, se conseguiu fazer uma negociação ali, lógico que aqueles valores exorbitantes que estávamos falando, eu era até um pouco contra, mas dentro dos valores normais, eu sou a favor da renovação dele sim, eu acho que o Vasco continua também com um dos melhores goleiros do Brasil. É verdade. Eu também concordo que aqueles números são muito altos e também acho que não foi desses valores aí não. Mas também falam muito, né, cara? A gente não tem certeza de nada se é aqueles valores mesmo. E aí, Romão, Léo Jardim? Cara, hoje no futebol brasileiro, ele é top 3 e pra mim ele é o terceiro goleiro pensando em seleção. Entendeu? A qualidade dele é inquestionável. Só que ele é um top 3 de goleiros no Brasil hoje com a idade mais curta. Entendeu? Então a gente tem que pensar em seleção brasileira. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Se o Léo Garden tá em um clube que tá brigando por título, se o Vasco tá nas cabeças, ele seria incontestável goleiro de seleção. Sim. Incontestável. Hoje, quando ele foi convocado, ninguém questionou. Mas ele só não permaneceu porque o Vasco estava brigando em posições inferiores no campeonato. Então, a gente tem aí um dos melhores goleiros. Ele pediu um salário de atacante, de meia, camisa 10 e atacante, não dá pra pagar. Não se paga isso em goleiro em local nenhum do mundo, não seria no Brasil, principalmente no Vasco, porque não tem esse dinheiro pra despender pra um goleiro. A renovação dele era necessária, se faz necessária. O Fusato, a gente tem highlights de vídeos, mas ninguém tem conhecimento de fato de qual é o desempenho dele nas partidas. A gente, por mais que a gente vive, né, a gente acompanha intensamente o Vasco, não dá pra acompanhar todos os jogadores que vêm de todos os clubes. O que se diz é que o Fusato é um jogador de nível altíssimo também. Porém, o Léo hoje tá numa fase espetacular. Espetacular. De ser desejado até por rivais. O Léo tem que renovar por uns 5 anos também. Isso aí é um cara que tem 5 anos de contrato e tal. A negociação foi cansativa. Eu, como torcedor, chegou num ponto que eu falei, cara, libera, o cara não quer mais. O cara não quer mais. Mas ninguém, a gente tem que entender. O Léo trocou de empresário no meio da negociação de renovação com o Vasco. O novo empresário dele era um credor do Vasco. O Vasco tinha uma dívida com esse novo empresário do Léo. Então a negociação ficou pesada por isso. Entendeu? Porque envolveram outros fatores além disso, somente do contrato do Léo Jardim. Entendeu? Então, assim, eu creio que tudo isso pesou. A chegada de um novo negociador, né, de um novo gestor de futebol do Vasco, para resolver isso diretamente, pode ter sido um facilitador. Como o Bacurico bem falou, o fato de ser alguém que ele já conhecia da França, que já tinha levado ele para a Nice, se não me engano, facilitou muito mais agora a negociação com o final feliz para a torcida vascaína. Então, assim, que essa canetada seja dada logo para acabar com a ansiedade da torcida, para que o Léo volte a ter a admiração e o autoconceito com a torcida como tinha antes, e que seja também um momento de ele sentar numa coletiva, explicar pra gente, torcedor, do motivo de se arrastar por tanto tempo essa renovação, e de se declarar ao Vasco também, porque ele é um cara que já tá com a gente há 2 anos, 2 anos e meio. Nós, torcedores, já demonstramos a ele muito amor durante vários momentos, pela competência dele, entendeu? Valorizamos tudo que ele fez, mas agora tá um pouco na hora do Léo massagear o ego do torcedor vascaíno, assim como o torcedor vascaíno tem feito há 2 anos e meio com o Léo. É verdade.